Bem, gente, para concluir o nosso terceiro vídeo, falando ainda de dois ramos do direito público que são importantes. O primeiro dele é denominado direito internacional público, né? Então, como o próprio nome diz, ele é um ramo do direito público e ele é aquele ramo do direito público bem peculiar, porque ele trata, né, como o nome diz, internacional, ele trata das relações entre os estados soberanos, tá? Então a gente pode colocar que é um ramo do direito público externo que disciplina as relações entre os estados soberanos e os organismos análogos. Que organismos análogos são esses? São aqueles organismos criados justamente para regulamentar um direito que é o que a gente denomina de sobre-direito, porque é um direito que atua para além da soberania dos estados, como a ONU, por exemplo, a Organização Nacional, né, dos Direitos Humanos, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, essas organizações, elas visam, né, ter relações com vários estados soberanos sem que esses estados percam a soberania deles. É justamente por isso que normalmente isso se dá através de tratados internacionais. Então também esse é um direito público, é um direito que o Estado vai atuar com o seu poder de soberania. Então, como eu coloquei, tá, ele tem aí como fontes o que a gente denomina de fontes formais, que fonte, né, no sentido de ser a origem, os tratados, pactos, convenções, resoluções, costumes internacionais, tem como característica ser um direito voltado para a pluralidade dos estados soberanos, para regulamentar, como eu disse para vocês, o comércio internacional. Então, ele regulamenta essas relações sem estar, né, interferindo. Observem que é um direito público, é um direito que você tem, né, o poder de império, mas esse poder de império, o Estado que é soberano, ele só tem quando ele pactua, né? Então, ele primeiro tem que ser signatário daquela organização para que ele cumpra, né, aquela resolução. Então, o Brasil vai cumprir uma resolução da ONU, está cumprindo essa resolução da ONU por quê? Está cumprindo essa resolução da ONU porque ele é signatário das questões relacionadas aos direitos humanos e porque, em alguns casos, né, é aprovado no Congresso Nacional através de decreto legislativo. Então, aí, isso passa a entrar no nosso ordenamento jurídico com força normativa também. E o outro direito é o direito internacional privado. E aqui é interessante porque, por mais que seja direito, a nomenclatura tenha internacional privado, eu sempre costumo brincar, sim, gente, esse direito internacional privado, ele é ramo do direito público ou ele é ramo do direito privado? Ele é ramo do direito público, apesar de ter o nome privado. Por quê? Olha só, direito internacional privado. Ele é internacional, ele vai regulamentar também os estados soberanos. Tá? Então, ele também tem a ver com a questão de soberania. Na realidade, o internacional privado, ele diz respeito à compreensão de qual a legislação deve ser utilizada em determinado caso. Então, se você tem uma questão de direito privado envolvendo casamento, por exemplo, casamento entre um brasileiro e uma brasileira e um italiano, tá? E aí, nesse casamento, eles têm bens que se encontram aqui no Brasil, bens que se encontram na Itália. E se separam, resolvem se separar. Como fica essa questão dos bens? Então, qual é a legislação que vai atuar? É a brasileira ou é a italiana? Toda vez que você fizer essa pergunta, tá, diante de uma questão territorial, de se verificar qual é a legislação que vai prevalecer, se é a brasileira ou é a estrangeira, nós estamos falando de direito internacional privado. E esse direito, por mais que tenha essa nomenclatura porque é um direito, né, que se refere à nossa territorialidade, tá? Dentro da territorialidade, de saber qual a legislação que vai prevalecer. Mas ele é um ramo do direito público, porque o principal para se denominar se é do direito público ou é do direito privado, como eu disse para vocês, é saber nessa relação se ela é uma relação de coordenação ou se ela é uma relação de subordinação e do Estado com seu poder de império. Então, toda vez que for, a gente não tem dúvida.
é de direito público, tá certo? Com isso a gente encerra os ramos do direito público e aí a gente adentra no ramo do direito privado. Como eu já tinha colocado para vocês, com o fenômeno da publicização do direito, nessa árvore jurídica, que é denominada enciclopédia jurídica, em que se divide vários ramos do direito, nós temos muito mais ramos do direito público do que do direito privado. Portanto, inclusive aqui no Brasil, né, há algum tempo já se fala em unificação de um direito privado, um único ramo do direito privado, que seria o direito civil. Isso não aconteceu com o novo Código Civil de 2002, porque nós ainda tivemos a manutenção do antigo direito comercial, que hoje em dia é denominado direito empresarial. Mas com o novo Código Civil, realmente, uma grande parte do Código Comercial, que era um código muito antigo, de 1850, ele passou a vigorar dentro de um dos livros do direito civil. Então, houve, em parte, uma unificação, mas o direito empresarial não perdeu sua autonomia, continuou. E com isso, eu já trago para vocês quais são os principais ramos do direito privado, que são exatamente o direito civil e o direito comercial. Então, vamos por parte. O primeiro, direito civil. O direito civil é o denominado direito comum. É o direito das pessoas, é o direito do dia que você nasce ao dia que você morre, todas as relações, né, pessoais, individuais, os seus direitos personalíssimos, o seu direito ao nome, as obrigações, os contratos, direito das coisas, patrimoniais, extrapatrimoniais, de sucessão, tá? Quer dizer, a partir da morte, do decúbito, tudo isso está dentro do ramo do direito privado. Portanto, o que é que você vai compreender? Que é algo que interessa mais ao indivíduo do que ao Estado. Não é que não interessa ao Estado, mas que interessa mais ao indivíduo do que ao Estado. Então, você tem uma relação que é uma relação de coordenação, tá certo? Então, olhem só, o direito civil, ele tem aí como conceito, a gente pode conceituar como sendo um ramo do direito privado destinado a reger as relações familiares, patrimoniais e obrigacionais, que se formam entre os indivíduos encarados como tais ou como membros da sociedade. Então, é o direito individual, gente, é o direito ao nome, né? É o direito que você tem a realizar negócios, é por isso que você tem a questão da capacidade dentro do direito civil, o casamento. Então, são coisas que, se você for pensar, o casamento, né? O casamento, ele está dentro de que tipo de ramo do direito? Ele é um ramo público, ele é um ramo privado? O que é que eu vou pensar, né? Essa relação do casamento, o Estado me obriga a casar? O Estado diz com quem eu vou casar? Aí eu já começo a pensar, não, né? Eu escolho se eu quero casar, se eu quero continuar solteira. Eu escolho quem é a pessoa, como vai ser, quando vai ser. Então, nessas relações, o que vai prevalecer? É o meu interesse ou é o interesse do Estado? É o meu interesse. E não, se é o meu interesse, ele está dentro do direito privado, tá certo? O direito comercial, esse direito civil, tá? Só para pontuar aqui para vocês, ele é dividido em duas partes, né? Na parte chamada parte geral, que trata das normas referentes a pessoas, bens, fato jurídico comum aos diversos ramos jurídicos, e a parte especial, que começa das obrigações, direito empresarial, como eu disse para vocês, das coisas, famílias e sucessões. Então, é por isso que vocês, né, já agora estão estudando direito civil, parte geral, e depois vão estudar todas essas outras divisões referente à parte especial do direito civil. As obrigações, os contratos, né, a questão de família, a questão de sucessão, mas saiba que esse é o nosso grande ramo do direito privado. E o outro é o direito comercial e empresarial. Então, direito comercial barra empresarial por quê, professora? Porque essa nomenclatura comercial sofreu uma evolução ao longo do tempo e hoje em dia é denominada de empresarial. Então, a gente está falando de relações baseadas na teoria geral do comércio, que foi adotado pelo novo Código Civil, que a gente ainda chama de novo Código Civil, porque nós tivemos dois, o de 1916 e o atual, de 2002.
Então, nesse Código Civil, houve, né, uma derrogação do código anterior, que era o Código de 1850. Vocês imaginem, né? Se a gente fica falando que o direito ele está o tempo todo em conjunto com a evolução da sociedade, imagine um código tão antigo quanto era o Código Comercial de 1850. Essas relações, por mais que o comércio seja uma das coisas mais antigas, né, que nós temos, uma das atividades mais antigas que nós temos, ele precisou sofrer uma evolução, né? E essa evolução é bem clara. Hoje em dia nós temos a questão de comércio eletrônico e uma série de coisas que não existiam anteriormente. Então, foi preciso sim que houvesse aí uma derrogação dessas leis anteriores e que isso fosse retomado no novo Código Civil de 2002. Então, essa relação é a relação gerada pelo o empresário e a empresa, né? Então, é uma relação também, tá, que interessa muito mais ao indivíduo do que ao Estado. É só você imaginar que, professora, eu tenho, né, uma tendência a empreender, a ser um empreendedor, porque eu desde cedo eu gosto de cozinhar, eu faço bombom, eu vendo, eu faço isso, aquilo, outro. Então, essa é uma atividade que ela é uma atividade, né, essencialmente que visa principalmente atingir objetivos que são objetivos individuais. É claro que o direito empresarial ele tem um impacto, né, social, econômico, ele gera empregos, o Estado se preocupa com essa atividade. Agora mesmo nós estamos vivendo esse momento que é um momento de conflito, né, entre questão empresarial e questão de saúde, que nem deveria ser de conflito, né? Eu falo conflito porque as últimas notícias têm se posicionado, né, como uma questão de conflito, mas nem é. O Estado ele pode continuar atuando para a segurança das pessoas e para a segurança e manutenção também dos empregos, que é algo importante dentro de uma sociedade. Então, esse direito empresarial ele tem um grande reflexo econômico, mas ele é um direito privado. Ele é um direito que a principal relação é uma relação entre os indivíduos, tá? E o outro direito é o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele é visto por alguns autores como sendo um direito misto. Por que um direito misto? Porque por mais que ele tenha na relação, o direito do trabalho é o direito, né? É o ramo do direito que trata da relação entre o empregado e o empregador. E nessa relação também entre empregado e empregador, é claro que você vai visualizar logo que existe uma relação que seria ali uma relação de igualdade. Em qual sentido? No sentido de que eu quero contratar alguém para minha empresa, para trabalhar comigo, eu vou criar o quadro de perfil, eu vou dizer como eu quero esse empregado, eu vou dizer qual é o salário que ele vai ganhar, ele também, se quiser trabalhar na minha empresa, ele também vai me dizer se ele quer esse salário ou não, a gente pode negociar. Então, você já começa a entender que existe, né, aí dentro dessa relação um equilíbrio, né, uma disposição de vontades entre as partes, entre o empregado e o empregador. Então, já numa tendência bem clara de colocar que esse direito é um direito privado. Todavia, é um direito que o Estado tem um olhar para ele também. E a nossa Constituição de 1988, ela trouxe isso, ela deixou bem claro nos princípios que foram colocados na Constituição de direitos sociais, em que ela garantia jornada de trabalho, repouso semanal remunerado. O que é tudo isso? Tudo isso é o Estado também tendo um olhar para essa relação do direito entre empregado e empregador. Por quê? Porque o Estado ele já via essa relação não mais como uma relação totalmente de igualdade, mas ela via essa relação de uma forma desequilibrada, em que o empregador, né, pode muito mais do que o empregado. Então, para isso, o que é que o Estado faz? Ele traz uma carta de princípios com direitos sociais, em que ele diz, não, empregador, você pode dispor de muita coisa, mas esse empregado aqui, ele tem um mínimo de direitos e de garantias que ninguém vai tirar. Agora, gente, houve uma reforma trabalhista recente, vocês sabem disso,
E essa reforma trabalhista recente, ela realmente mexeu com a ideia de contrato de trabalho, né? E mais recentemente ainda, né, agora, saindo do forno, essa nova medida provisória, claro que por conta de um caso excepcional, mas também trazendo, né, o poder de negociação desse contrato individual, acima, inclusive, daqueles direitos e garantias mínimas colocadas na Constituição. Então, sim, tá? Nós podemos dizer que essa relação, ela é uma relação de direito privado em que existe autonomia da vontade, né? E que cada vez mais deixa de ser um direito social e um direito misto e passa realmente a ter as características de um direito privado. E com isso, turma, a gente encerra, tá? Direito público e privado. O que é que eu peço para vocês? Leitura de todo o assunto, tá? Vão assistir os 3 vídeos para compreender esse assunto e nós vamos estar trabalhando na próxima semana toda atividades com prazos que vocês vão me entregar também. Um abraço a todos e até mais, até a nossa próxima aula.